dia a todos. Eu acho sempre importante iniciar um trabalho dessa natureza, recordando que nós que estamos aqui na frente, no púlpito, como é conhecido nas outras religiões, não estamos na condição de quem ensina, mas na condição de quem estuda e aprende. O Espiritismo nos faculta essa condição de estarmos dentro de um trabalho sempre na condição de quem está estudando. Então não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para estudarmos juntos, para refletirmos juntos. E me sinto aqui na Terra, em curso, nessa encarnação, como na condição de um enfermo que recebeu a oportunidade de, em vez de ficar no leito deitado, pegar uma bandejinha e sair levando remédio para os outros que estão tão enfermos quanto eu. Então hoje eu escolhi uma página do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, para a nossa reflexão, mas eu gostaria de ilustrá-la bem. Esse é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que houve um conflito aqui entre as duas coisas, mas dá para a gente... A configuração. Essa é uma das frases que eu considero mais importante desse capítulo 5. Essa frase está escrita no item 3, escrito por Allan Kardec. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Eu, quando falo para as pessoas, eu falo do meu jeito. Conforme a maneira de a gente encarar a vida, o homem pode aumentar ou diminuir o seu sofrimento, só pelo jeito de olhar para a situação, né? Então eu tenho exemplos bastante claros de pessoas que passam pelo nosso trabalho. Eu lembro de uma vez uma mãe que trazia uma criança com hiperatividade e ela estava muito preocupada, mas muito ansiosa, porque naquela época, há uns anos atrás, a hiperatividade não era tão comum como hoje. E ela estava muito assustada com o diagnóstico que tinham dado para o seu filho. E eu olhava a criança vinha, pegava, mexia, pegava, vinha, pegava, mexia. Ela mexia em tudo que tinha no consultório, inclusive. E aí a mãe estava entristecida, angustiada. Ela olhou para mim: doutor, veja como é que ele é. Eu falei: nossa, ele vai ser um cientista. Porque olha a curiosidade que ele tem. Ele não quer só ver, ele quer olhar, ele quer examinar. Ela falou: nossa, o senhor acha? Você já mudou a maneira de ver. Só de uma informação ser mudada, você olha para a mesma situação e muda a maneira de pensar, a maneira de ver. Eu tive um caso de um engenheiro que ele veio de Curitiba para São Paulo e durante o dia choveu muito. Naquela época as estradas não eram pedagiadas e tinha muito óleo dos caminhões na estrada, na Serra do Cadeado. E quando eles estavam à noite, vindo de madrugada, estava noite de lua cheia. E o ônibus rodou na pista. Rodou e foi como que cair naqueles abismos que tem daquela serra, mas ficou preso naquela guia de uma pontezinha que tinha recém-pintada de cal, né, caiada, bem branquinha. Então o povo dentro do ônibus gritava: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele na janela, ele olhava aquela guia branca escutando aquilo: nós vamos morrer. E o ônibus não caiu. Ele chegou aqui em Curitiba, aqui em Londrina, ele ligou para mim. Eu saí de casa, fui até a minha clínica para passar um calmante para ele, que ele estava apavorado. Só que quando ele contou essa história, eu falei: o que te assustou mais? Ele falou: aquela guia branca que não sai da minha mente com a sensação de que eu vou morrer. Aí eu perguntei: por que o ônibus não caiu? Porque ele ficou preso na guia branca. Então foi a guia branca que deixou de ser vivo? No entanto, você está na sua mente com a ideia de que a guia branca significa morte, mas foi a guia branca que segurou o ônibus. Ele falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. Conforme a maneira de encarar a vida, de analisar uma situação, você abranda ou agrava o próprio sofrimento. Olha que frase importante que Allan Kardec dá. Por que é importante? Porque o Espiritismo veio mudar a maneira de ver a vida. Ele veio nos apresentar uma maneira muito importante para nós. A vida continua depois da vida física. Ele veio mostrar fatos, observações de que não existe a morte. A palavra morte unicamente cabe para as questões da matéria, mas não do espírito.
Então tudo é vida para Deus. Então se tudo é vida, ele já começa a mudar a nossa visão. Mas essa mensagem não foram os Espíritos que trouxeram, foi Jesus. Mas embora Jesus tivesse trazido a mensagem da imortalidade, a humanidade não conseguiu trazer para a própria alma, para o sentimento isso. Sempre que alguém partia, dava a impressão que nunca mais ia ser encontrado. Essa sensação de perda eterna, o Espiritismo veio desmistificar. Mais que isso, ele veio apresentar uma outra informação. Ali que não só os Espíritos continuam vivos, não só nós continuamos vivos, mas podemos nos comunicar. Podemos trazer notícias, informações para aqueles que continuam no vaso físico, continuam encarnados. Existe essa possibilidade, embora ainda tão tenra na nossa humanidade, mas se veja que com um Chico Xavier só no Brasil, quantos milhares de comunicações não foram recebidas em pátria brasileira, até para pessoas do estrangeiro. Então o Chico ele passou a ser uma ponte para essas informações, de forma a ajudar a mudar a maneira de encarar a vida. Todos continuam vivos, de maneira a nos comover, mensagens que nos marcaram profundamente. Quantas pessoas que não foram até o Chico não chegaram lá angustiados e não saíram dali aliviados e confortados por uma pequena mensagem ou uma grande mensagem recebida de um ente querido. O mês de abril, para mim, sempre um mês ligado ao Chico, porque Chico nasceu em abril, no dia 2 de abril. Embora ele tenha desencarnado no dia 30 de junho, foi na Copa de 2002, né? Que foram com 92 anos de idade, porque ele é de 1910. O mês de abril foi um mês em que ele chega até elas. Veja bem, ele chega naquela mansuetude, naquela humildade, na simplicidade, e sustenta uma mensagem tão difícil, que é a mensagem da reencarnação, que é a outra forma de encarar a vida, tentar entender a justiça de Deus pela reencarnação. Hoje eu vou apresentar um texto. Antes eu vou falar disso aqui, por isso que é uma colinha, né? Isso aqui é a abertura de um livro que é escrito por Richard Blander. Richard Blander que criou a psiconeurolinguística. Ele mais um companheiro dele criaram a psiconeurolinguística. Hoje é uma técnica usada por muitos psicólogos e médicos, que é uma forma de ressignificar a vida. Então a psiconeurolinguística ela visa dar um novo significado para o mesmo problema, de forma a atenuar o sofrimento. Então, veja bem, a própria ciência percebe que você mudando o significado de uma situação, você vai sofrer menos. E é usado psicologicamente, tem que ser profissionais aqui no Londrina especializados em psiconeurolinguística. Ressignificando, chama o livro, e a abertura do livro conta exatamente isso, a história de um vilarejo chinês. Diz que lá existia um mestre, um sábio, né? Na China, o sábio, e todo mundo ia lá pedir informação para esse sábio sobre qualquer coisinha que acontecia naquele vilarejo. Então o homem ganhou o filho de um casal ganhou uma bicicleta. Os pais foram lá falar com o sábio. Olha, sábio, não, perdão, uma bicicleta não, um cavalo, isso é um ponto mais antigo, né? Ganhou um cavalo. Olha, sábio, o nosso filho ganhou um cavalo, o senhor acha isso bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, era a resposta do sábio. Daí ele saiu lá sem entender. Aí de repente o menino caiu no cavalo e quebrou o braço. Aí eles foram correndo a falar com o sábio. Nossa, sábio, viu? A gente pensava que ganhar o cavalo era uma coisa boa, mas não foi bom porque ele quebrou o braço. Mas pode ser bom, não precisa ser ruim. Eles não entendiam. Aí dali 2 meses, 3 meses, estourou um conflito entre dois vilarejos e todos os jovens foram convocados para a guerra, menos os que estavam de braço quebrado. E aí aquele menino que tinha caído do cavalo, que parecia que ganhou o cavalo era uma coisa boa, caiu no cavalo era uma coisa ruim, quebrou o braço foi ruim, não foi para a guerra, foi bom. Vai mudando a forma de ver. Então conforme você vai mudando a forma de encarar o mesmo fato, você passa a sofrer mais ou passa a sofrer menos. E é isso que essa pessoa, ela era uma jornalista, uma escritora, Delfina de Girardin. Delfina de Girardin foi uma figura que ela escreve uma mensagem para Allan Kardec, que é registrada essa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ela foi contemporânea de Allan Kardec.
Ela nasceu no mesmo ano de Allan Kardec, 1804, que desencarnou em 1855. Ela foi muito amiga de Victor Hugo, grande escritor francês, e ela viveu a época das mesas girantes. E ela tinha uma ânsia muito grande de entender essas mesas girantes, que respondiam perguntas, praticamente falavam naquela época, que virou uma moda em toda a Europa. Allan Kardec conheceu o Espiritismo indo visitar uma casa onde havia um fenômeno das mesas girantes. Só que naquela época, quando ele começa realmente a se interessar, já não eram mais as mesas que respondiam, já era aquele giz na ardósia que as meninas punham os dedinhos em cima e os espíritos escreviam ali, dando resposta às perguntas de Allan Kardec. Então eles viveram na mesma época, só que ela desencarnou quando Allan Kardec estava começando a escrever o Livro dos Espíritos, porque foi em 1855, em maio de 1855, que Allan Kardec adentra a casa da família Baudin e começa então a ouvir os espíritos falando e começa a se interessar por fazer perguntas mais profundas, perguntando inclusive se lhe seria possível conversar com o espírito de Sócrates, que ele tinha uma profunda adoração por a figura de Sócrates, um filósofo, Allan Kardec. Então nessa época Théophile Girardin já havia desencarnado, e em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril. Então eles foram contemporâneos. Ela era tão querida, essa Théophile Girardin, que em 1851 Victor Hugo foi exilado da França por Napoleão. E ele foi exilado para uma ilha onde ele ficou 4 anos com a família. E ela tinha uma amizade muito grande com Victor Hugo e com a família. Victor Hugo, grande escritor francês, que escreveu Os Miseráveis, que escreveu Corcunda de Notre Dame, que é a Nossa Senhora de Dame, que é a Dama Nossa Senhora de Notre Dame, é Nossa Senhora em francês, né? E que tem a história do Quasímodo, né? Que é o Corcunda de Notre Dame. Victor Hugo. Então ela vai lá visitar, mas vai com aquela febre das mesas girantes. E ela leva para Victor Hugo a ideia. Então eu tenho aqui o texto contando a história dela. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ela... Aqui, ó. É aqui mesmo. Amiga de Victor Hugo. Eu vou ler aqui que lá está bloqueado, né? Os acontecimentos políticos do ano de 1851 e o exílio de seus amigos a marcaram de forma cruel. Fiel à amizade, ela decidiu levar conforto moral aos pobres proscritos. Lançou-se ao mar em 6 de setembro do verão de 1855. Madame Théophile Girardin desembarca na ilha de Jersey para uma visita à família de Hugo, então instalado numa vivenda conhecida como Marine Terrace. Além das novidades da vida política e social de Paris, ela trazia notícias sobre a mania então em voga na capital francesa, que era o contato com os mortos através das mesas que respondiam perguntas. Ela então contou aos incrédulos da família Hugo que as mesas davam pancadas, se inclinavam misteriosamente, como podiam também ser levadas a bater palavras inteiras e sentenças em códigos. Então eles punham código para número de batida, para tipo de batida e iam escrevendo frases, né? Auguste Vaquerie, que também visitava a família Hugo, ele que fora cunhado da jovem Leopoldina, filha de Victor Hugo, morta tragicamente em um acidente do Rio Sena, registrou com detalhe a estada da Madame Girardin nesse lugar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente, porque quando eu comecei a ler essas histórias, eu comecei a juntar muitos fatos que me marcaram muito na minha vida. E um fato foi a história dessa Leopoldina, filha de Victor Hugo. Ela estava, imagina, gente, que dor, né, com o pai. Ela se casa, o dia mais importante da vida dela, vai para a lua de mel e vira o barco na lua de mel, no rio lá, no Rio Sena, e desencarna. Imagine o sofrimento para Victor Hugo. Quando o Divaldo Pereira Franco esteve aqui fazendo palestra em 2002, no ano em que Chico desencarnou, eu fui incumbido pelo seu Hugo de fazer uma entrevista com o Divaldo sobre Chico. Porque devia ser novembro, mais ou menos, fazia alguns meses que Chico tinha desencarnado, e eu iria fazer uma entrevista para o jornal Imortal. E eu fui no carro com aqueles gravadorzinhos que a gente usava antigamente. O Divaldo estava na frente com o José Miguel, eu atrás com a Rosana, esposa do José Miguel. Fomos conversando,
E eu liguei o gravadorzinho e pedi a Chico que me desse uma entrevista. O Divaldo. E o Divaldo falar sobre Chico. E o Divaldo começou a contar o primeiro encontro dele com Chico, que foi quando ele havia psicografado o seu primeiro livro. E o livro estava tudo em folhas, não tinha número, nada, estava tudo solto as folhas que o Espírito tinha escrito. E não era Joana de Ângeles, era Marco Cristo, algum outro Espírito. E ele vai até Uberaba, até Chico, e lá o Chico estava dando entrevista para um casal de franceses, sendo visitado, ele teve que aguardar. E como ele percebeu que estava demorando muito a entrevista, o Chico parou a conversa com aqueles franceses e virou para o Divaldo e falou assim: olha, Divaldo, o doutor Bezerra está aqui pedindo que você confira a página 82, que há um erro. O Divaldo falou: mas eu nem tinha posto o número das páginas ainda. Aí eu teve que ir para o hotel, sentar no hotel, contar as folhas, numerando. Quando chegou na 82, aí ele vai lá e encontra uma frase incompleta. E aí o próprio Espírito vem e corrige. Mas nessa noite, eu já aproveito falando de Chico um pouquinho mais, né? Mas nessa noite, depois da palestra, no jantar, o Divaldo começa a falar de Leopoldine. Espontaneamente, ele estava sentado na nossa frente assim, e ele começou a dizer assim: sabe, Zé Antônio, sabe, Miguel, falando conosco que estávamos ali. Um dia, eu estava no meu gabinete lá na Bahia, Salvador, e se aproximou o espírito de Vitor Hugo para uma obra. Ele escreveu 4 obras ou mais por Divaldo, né? Uma delas se chama Árvore da Ascensão, que é a história da vida de Chico. É maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele usa pseudônimos, mas toda a história da família de Chico. E ele, Vitor Hugo, começou a contar que um dia lá na espiritualidade, ele se sentiu atraído por uma região do interior de Minas Gerais, aqui no Brasil. E ele, o espírito, Vitor Hugo, ele de repente se viu dentro de uma casinha muito humilde, muito simples, aqui no interior de Minas, uma cidade. E ele vê-se ao lado de uma menina, de uma jovenzinha, de uns 17 anos, 18 anos, sentada ao piano. Ao lado da jovem havia uma pessoa encarnada, impondo-lhe as mãos. E do lado dela, um compositor espiritual, um espírito de um compositor. Enquanto o médium a hipnotizava, vamos dizer assim, ela em transe recebia a influência desse espírito e compunha uma música mediúnica. E ele contava para o Divaldo, Vitor Hugo: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aí ele olha para essa moça e sente um carinho muito grande por ela, como se fosse uma filha. E ele logo percebe que era a Leopoldine, essa filha que estava encarnada do Brasil, reencarnada, com tarefas no Espiritismo. O nome dela, Zilda Gama, que começou a receber obras de Vitor Hugo depois, comovendo muito a comunidade brasileira espírita e comprovando que realmente era o espírito de Vitor Hugo. Depois que Divaldo contou isso, eu nunca mais me atrevi a questionar que um médico simples de qualquer lugar possa receber uma figura importante do passado, porque vai que foi o pai dela no passado. Então isso me deu uma lição muito grande. Então esse Augusto, vou chamar de Augusto, né, aqui no Brasil, ele começa a falar de Girardin, né, da Delfino. Ele diz assim: provavelmente aquela ânsia dela de investigar as mesas girantes é porque ela sabia que ela estava prestes a desencarnar, que ela tinha esse interesse pela vida extraterrena, porque ela sabia que ela já estava doente. Mas ela estava muito preocupada com as mesas girantes, e creio que a primeira palavra que me dirigia foi para perguntar se eu acreditava nelas. Quer dizer, ela já chegava abordando a pessoa falando das mesas girantes. Ela estava naquela, no frisson daquela notícia, né? Ela acreditava, passava a noite a evocar os mortos, fazia questão absoluta que todos participassem de sua convicção. No mesmo dia da sua chegada, tivemos, deixa eu ver aqui, o trabalho de fazê-la esperar, tivemos trabalho para fazer esperar terminar o jantar. Ela não queria terminar o jantar, já queria fazer a mesa, começar a conversar. Veja como é que ela estava bastante ansiosa. Levantou-se à sobremesa, arrastou um dos convidados para o ambiente ao lado, o salão ao lado,
onde atormentaram a mesa que de resto permaneceu muda. Quer dizer, ela catou uma mesa da sala do lado e foram fazer a tal da mesa girar e nada, não aconteceu nada, né? Ela pôs a culpa na mesa, cuja forma quadrada contrariava os fluidos. Na manhã do dia seguinte, foi comprar numa casa de brinquedos uma mesinha redonda de um pé só, terminando em dedo de galo, aquelas mesinhas aí. A mesa adquirida pela Madame de Girardin servia exatamente aos seus propósitos. Entretanto, nada aconteceu. Aí ela foi explicar: os espíritos não são cavalos que esperam pacientemente o burguês, mas são seres livres, dotados de vontade. Eles vêm quando eles querem. Não é a mesa que vai decidir, nem nós, são os espíritos. E as sessões foram longas e cansativas. Victor Hugo, cético, aderiu às reuniões somente para não desgostar a amiga. Após várias e fracassadas tentativas, eis que se ouviu um ligeiro estalido na madeira. Finalmente, no domingo 11 de setembro, a concentração e o silêncio foram recompensados. O estalido se repetiu. De repente, um dos pés se ergueu. Madame de Girardin disse: há alguém presente? Se houver e quiser falar, nos dê uma batida. O pé caiu com um ruído seco. Há alguém, gritou Madame de Girardin. Fazeis as perguntas. E uma comunicação aconteceu. Uma comunicação que mudaria os rumos da vida do grande poeta francês Victor Hugo. Porque quem se comunicou através da mesa não foi nada mais nada menos que a filha Leopoldine, que havia desencarnado. Imagina que delícia para o pai, porque não é dizer eu sou sua filha, mas são os dados, as informações que vão convencer. Ninguém vai se convencer à toa. As últimas obras de Victor Hugo foram espiritualizadas, já foram com a informação da vida depois da morte. Ele se torna um adepto da crença na vida depois da morte, da comunicação dos espíritos ainda em vida e na reencarnação. Então Victor Hugo foi um literato que se tornou espiritualizado por causa da tormenta dessas mesas cuidadas que sofreram na mão de Delfine de Girardin. Mas o que nós queremos mesmo fazer é apresentar essa mensagem chamada a infelicidade real. Por quê? Porque conforme a maneira de ver a vida, nós podemos abrandar ou agravar os nossos sofrimentos, só pela maneira de ver a vida. Então, ela vai dar o nome de a infelicidade real, exatamente porque tudo que parece tragédia para nós, de repente, para Deus pode ser uma coisa boa lá no futuro. Para nós é uma tragédia. Então ela vai fazer essa análise. Veja lá. Todos falam. Gente, eu vou pedir licença para vocês pelo seguinte: eu não consigo enxergar direito aqui, que meu óculos é de perto. Eu vou pedir para eu sentar. Você arruma para mim a câmerazinha? Eu vou sentar aqui para poder enxergar aqui, porque lá não está completo. Aqui eu não enxergo direito, eu estou sofrendo. Pode sentar. Dá licença, gente. Aqui, ó. Aqui para mim enxerga. Obrigado, viu? É que o meu óculos é bifocal, não é multifocal. Então essa partinha de baixo é bem pequenininha que enxerga nessa distância. A outra eu enxergo vocês. E do jeito que eu estava, não está enxergando quase nada aqui, né? Eu estava tendo que arcar aqui assim. Então eu peço desculpa, viu? Então, ó, todos falam da infelicidade. Todos já a experimentaram. E acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Olha, gente, agora nós estamos lidando com a mesma Delfine, mas do lado de lá, trazendo uma comunicação ligada àquele grupo de espíritos que formaram essa falange de grupos da consolação, trazendo a doutrina para Allan Kardec. Olha que gostoso, né? Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles veem a infelicidade na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no férito que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura, que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente. Mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa do que na própria coisa, do que na coisa em si mesma.
Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma contrariedade, mas lá na frente vai produzir o bem. Olha, gente, quando eu olho na televisão, esses dias eu estava vendo, até aqui em Londrina, umas coisas, festa, churrasco, festa de aniversário, acaba em assassinato, né? Há anos atrás, quando o Corinthians, depois de não sei quantos anos que não era campeão, foi campeão, o pai botou 3 filhos na carroceria do caminhonete, caiu dentro do lago de Igapó, morreram as 3 crianças. Então, aquilo que parecia ser uma felicidade, de repente vira uma tragédia. Só que aquela tragédia das 3 crianças que desencarnaram, também lá na frente pode ter uma outra visão. Eu me recordo, quando nós criamos o programa da Rádio Além da Vida, a pedido do seu Hugo, há 23, 24 anos atrás, até hoje está no ar, coincide com esse horário aqui, então não posso ficar convidando, porque eu quero que vocês venham aqui, né? É das 8h30 às 9h30. Todos os domingos na Rádio Londrina. No primeiro ano foi na Rádio Norte. Então nós tivemos a ideia de dividir esse programa em 3 partes. A primeira parte seria uma parte de bate-papo sobre um tema qualquer, sempre 2, 3 pessoas. O Pedro Garcia começou com a gente, está lá o filho dele aqui, né? Pedro Garcia de Arapongas veio nos ajudar, a Silene e eu, éramos nós 3. A segunda parte, a gente fazia uma parte mais de mensagens espirituais mesmo, assim, de reflexão. Então, era um momento de estudo, um momento de reflexão, e depois eu pegava uma mensagem de Chico, de alguém que desencarnara, trazendo uma mensagem para alguém que ficar encarnado. Só para que as pessoas ouvissem os espíritos falando. E foram 10 anos nós fizemos assim. Hoje deve estar diferente o quadro, mas foram 10 anos assim. E eu nunca me esqueço de uma mensagem que uma mãe recebeu, que está registrado num desses livros sobre mensagens de Chico, e que a mãe perde 3 filhos afogados no açude. Na mesma tarde de domingo, 3 crianças se afogam. E ela, no desespero, depois de alguns meses, ela vai lá até Chico Xavier. E o filho mais velho assina uma mensagem para aquela mãezinha, dizendo assim: mãe, só depois de algum tempo de acordar aqui na realidade eterna, é que eu pude compreender as necessidades daquele fato. Foi-nos mostrados, a mim e aos meus irmãos, a guerra do Paraguai com o Brasil. Nós, vestidos de soldados brasileiros, tínhamos o prazer de torturar os paraguaios, afogando-os nos açudes com as baionetas, não os deixando tirar a cabeça fora d'água. E isso estava na nossa consciência. Por mais que vivêssemos uma vida feliz e em paz e morrêssemos, vamos dizer assim, de morte natural, nós não seríamos espíritos livres. Hoje, do lado de cá, com a consciência limpa, por termos sofrido, expiado, o mesmo que fizemos aquelas criaturas espiarem nossas irmãs, nós estamos em paz. Então, olha aí, conforme a maneira de ver a vida, você já passa a interpretar: nossa, então aquela tragédia de 3 pessoas ao mesmo tempo desencarnar era uma libertação para os espíritos e não uma condenação. Até porque para Deus tudo é vida. Se para Deus tudo é vida, não existe a morte. Onde quer que nós estejamos, nós vamos estar vivos. Então, onde quer que nós estejamos, estaremos vivos. Então, se não existe a palavra morte, não vamos mais falar da morte, a não ser quando formos tratar de coisas da natureza. Uma folha que morreu, um corpo que pereceu, mas não o espírito, porque tudo é vida. Tá certo? Isso é mudar uma forma de ver a vida. É isso que o Espiritismo está nos apresentando e que ela aqui coloca. Mas daí vem uma pergunta: mas e a mãe daqueles 3? Por que ela tem que passar por aquilo? Uma boa pergunta. Tem que estar dentro das leis de Deus. Então aí entra outra história de Chico que me comove muito. Eu sei muita história de Chico, que eu escrevo a coluna Um Minuto com Chico Xavier há 20 anos. Comecei no jornal Imortal, hoje está na revista O Consolador, que é aquela revista eletrônica que eu acho que eu se responsabiliza junto com um amigo, já há 4 anos, né, que está na internet, com Quantos? 7 anos. 7 anos. www.oconsolador.com.br. Todo domingo muda a página, é uma página nova. Então, de tanto ler livros de Chico, eu sempre me marcaram essas coisas. E tem coisas que marcam muito profundamente mesmo.
essas histórias. Então, quando o Chico conta que entrou aquela mulher, eu já contei aqui no domingo, eu me lembro de estar aqui falando sobre esse fato, mas como tem pessoas novas aqui, eu vou falar. Eu me lembro que o Chico, lá em Pedro Leopoldo, Uberaba, não sei onde ele estava nessa época, entra uma mulher desesperada, gritando de aflição, que acabaram de perder há um mês 2 filhos com um acidente de carro, no mesmo momento. E quando Chico conta que quando ele vê aquela mulher entrando, ele tem uma visão de uma vida sua passada. O Chico se vê como uma menininha de 9 anos, dentro de um castelo, no século XVI, no ano de 1572. Ele está dentro do castelo, do lado de uma porta, ele se vê como um menininho olhando para aquela fresta. Estava sentada na Catarina de Médici, conversando com a Condessa de Muro. Era o casamento do príncipe de Navarra, que era protestante, huguenote, com a princesa católica da França. Eles estavam tentando fazer esse casamento para acalmar uma guerra de religião que já vinha há séculos, que era entre os católicos e protestantes. E o que a Condessa de Nemours faz ali dentro daquele quarto? Ela instiga a Catarina a aproveitar o momento do casamento para matar os huguenotes. Aproveite esse momento. O Chico ouve aquela mulher e ele olha para aquela mulher que está gritando que perdeu os 2 filhos e vê a Condessa de Nemours ali, reencarnada ali. Ele vê aquela mulher. Aproveite este momento. Não pode perder essa oportunidade. Tem mais de 3.000 convidados aqui. E foram 3.000 convidados estraçalhados naquela noite, por ordem do rei da França, naquela época era o rei Carlos, que era filho de Catarina de Médici, que impunha sua ordem sobre o filho, que era muito inseguro, e manda matar os convidados da festa, que eram protestantes. Então, quando você vê aquela mulher perdendo 2 filhos, quantos filhos ela não tirou naquela hora? Quantos pais? Entrem no Google, lá, bota na internet, não sei qual é o site de procura que vocês usam, bota lá, Noite de São Bartolomeu. Vocês vão assistir a tragédia, leiam a história. Porque diz Chico e diz Divaldo que nós, da família espírita, estamos profundamente vinculados àquela noite e à Revolução Francesa, que tantas mortes também trouxe. Esse livro, Árdua Ascensão, que Vitor Hugo escreve, ele coloca pseudônimo para Chico, chamando de Armindo, e coloca o pseudônimo da família Xavier de Patriarca de Jesus. E ele conta exatamente todo o processo de dívida que havia entre aquela família e essas duas épocas, e as obsessões tenazes sobre as irmãs de Chico. Uma acaba enlouquecendo, ficando internada um bom período da sua vida no hospital psiquiátrico naquela época, por conta de uma obsessão, por conta de um ódio de um espírito ligado à Revolução Francesa. E mais tarde ela engravida de Robespierre, que nasce mutilado, nasce disforme, vive 12 anos. Boa parte da vida dessa criança que não conseguia nem engolir, era todo atrofiado. Chico que punha comida no miolo do pão e fincava pela garganta dentro da criança para ele se alimentar. Boa parte dessa vida foi o Chico que cuidou dessa criança, porque a mãe, que era irmã do Chico, vivia doente, quase enlouquecida, por compromissos com o sofrimento alheio. Então as coisas que nós estamos passando têm uma motivação. E aí, por que nós estamos sendo tão castigados? Nós não estamos sendo castigados, nós estamos sendo redimidos. Só que, se nós aceitamos essa redenção, pela maneira de encararmos então a vida como uma necessidade para nós dessa redenção, seja feita a vontade de Deus, porque eu sei que não foi Deus quem me puniu, sou eu quem estou me punindo. Fui eu quem cometi os erros e sou eu que estou colhendo as consequências dele. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de compreender que todos os sofrimentos que nós passamos faz parte do nosso passado delituoso, nós nos colocaremos então mais humildes diante da grandeza de Deus e da sua imensa misericórdia. E quando nos colocamos com mais humildade perante o celeste Criador, nós começamos a receber as suas bênçãos, a sua misericórdia em meio dos nossos sofrimentos. Porque o amor de Deus não condena. É a justiça divina que é impecável, que nos obriga a colher o que nós plantamos. Mas o amor de Deus não condena.
Essa é uma frase maravilhosa de Maria Dolores, numa psicografia através de Chico, chamada Retrato de Mãe, que eu não me lembro se eu apresentei aqui, que é aquela poesia sobre Judas. Não sei se vocês conheceram aqui, eu já falei aqui. Então eu vou trazer na próxima vez que eu combinei, que eu acho maravilhosa. E num determinado momento do diálogo de Maria, mãe de Jesus, com Judas lá no umbral, ela fala para Judas: o amor dos céus jamais condena. Tanto que ela está ali representando o amor, vindo abraçar Judas naquele lugar de purgação e sofrimento. É muito linda a poesia. Então essa visão que o Espiritismo vai colocando em nosso coração faz com que nós deixemos de lado um pouco o nosso orgulho de não acharmos ser justo nós sofrermos. Os outros podem, mas nós não podemos. Isso é um orgulho, é o maior obstáculo para a evolução de qualquer criatura, sabe? Então a gente tem que receber os nossos sofrimentos como é que diz, até com galhardia, com uma certa alegria de saber que estamos nos libertando. E que se eu hoje, nesta vida, ainda não sou a pessoa boa que Jesus espera que eu seja, pelo menos já estou livre daquela pessoa ruim que eu fui. Já me liberto daquele ser que eu fui. Pega a vida de Jerônimo Mendonça, leio a vida de Cambises no livro Asas da Liberdade, psicografado pela Célia Xavier, e aí vocês vão entender por que Jerônimo veio naquele corpo tetraplégico cego. Aí vocês leem a vida de Cambises, que era filho de Ciro, o rei da Pérsia, e o que ele destruiu, o que ele matava, e de repente ele se ilumina quando ele se torna Jerônimo, naquele corpo totalmente deformado, limitado, sem poder virar o pescoço de lado, naquele corpo totalmente paralisado, mas profundamente alegre e feliz, porque aceitaram essa libertação, e sai pregar pelo Brasil afora. Durante anos da sua vida, ele viveu 49 anos de idade. Tivemos a oportunidade de acompanhá-lo várias passagens, duas passagens por aqui, uma no estado de São Paulo. O show de otimismo e de alegria que ele dava, porque ele se sabia uma alma redimida, porque ele se sabia que ele estava sendo, e ele brincava com a gente, ele ria com a gente, falava: vocês perdem muito tempo, vocês só pensam em ir para a praia, a gente tem tanto trabalho para fazer na seara de Jesus, dentro naquela maca deitado 29 anos onde ele ficou. E veja a definição de Jerônimo dentro desse tema, a definição de Jerônimo sobre o sofrimento e a morte. Uma vez no meu consultório entrou uma senhora já sem cabelo, com uma touca, né, um lenço que a mulher amara quando está fazendo quimioterapia, em fase final do seu câncer. Ela entra muito angustiada e sabia que eu já conhecia Jerônimo da outra vinda, que eu fizera amizade com ele, e diz assim para mim: você consegue me colocar ao lado de Jerônimo? E eu perguntei por quê. Porque eu quero que ele me cure. Eu estou cansado de ver esse negócio dos espíritas ficarem falando para mim que a morte não existe. Eu não quero saber se a morte não existe, eu quero continuar vivo aqui na Terra. Olha o desespero dessa mulher. E eu falei: olha, não precisa se preocupar, às 2 horas da tarde, depois do almoço, ele recebe todo mundo lá na casa do seu Hugo, você vai lá. Só que eu fui almoçar com eles e já avisei Jerônimo naquela cama, a gente sempre deitado lá, não sei se mexer, gente dando comida como para neném na boca. Falei: Jerônimo, vai vir aí uma amiga nossa, que eu já conhecia, essa senhora, 42 anos de idade, num câncer no estágio final, profundamente desesperada, que quer a sua ajuda. Eu até pensei assim: como é que uma pessoa vai pedir para alguém que não anda, que não enxerga, que é cardíaco, que tem angina, 10, 15 crises por dia, que tem que pôr um saco de areia para poder suportar, pedir para ser curada? Aí eu fiquei pensando, como que é a ingenuidade da gente, né? Como é que a gente vai pedir para alguém que está se curando na alma, mas não no corpo, vai curar alguém no corpo, sendo que é a alma que precisa ser libertada? Mas eu pensei, não conhecia tanto Jerônimo para saber o que ele faria, e aí que eu vi a grandeza daquele espírito que estava dentro daquele corpo, aprisionado dentro daquele corpo, mas livre. Aprisionado para não poder fazer o que gostaria de fazer, mas livre como espírito, porque fazia tudo o que precisava fazer, que era divulgar a mensagem do Espiritismo, né? A mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Então, quando chega a tarde, nós estávamos num lugarzinho bem pequeno, num calor que estava ali em Cambé,
Eu estava atrás da cabeceira de Jerônimo, ela entra pela portinha, e a hora que ela entra, tinha umas 50 pessoas dentro daquele quartinho pequeno, ela dá um grito: eu não quero morrer, eu quero continuar viva dentro do meu corpo. Já para anular essa ideia de falar que a morte não existe, já neutralizou. Eu só toquei Jerônimo, porque Jerônimo era tetraplégico, mas ele sentia tudo fisicamente. A paralisia dele é profunda, então ele não se movimenta. Mas tátil tinha tudo, se tocar nele ele sente. Então eu toquei em Jerônimo, ele já ficou atento, sabendo que era a mulher de quem eu havia me referido. Aí quando a mulher volta a falar nesse tema, Jerônimo diz assim: olha, minha irmã, a morte para mim vai ser... Não, ele disse assim primeiro, perdão. Digamos que nesse momento, sem nenhum merecimento que eu sei não ter, que eu elevasse meus pensamentos ao Criador, e o Criador dissesse nesse momento que a minha vontade seria feita, e eu pedisse a Deus que todos nós pudéssemos nesta hora sermos eternos dentro do nosso corpo físico, e Ele consentisse, eu estaria condenado a este corpo pela eternidade. Olha o que ele fala para a mulher. Para mim, a morte vai ser uma doce enfermeira, que um dia vai se aproximar aos pés da minha cama e vai dizer: Jerônimo, você não tem vergonha? 29 anos deitado? Vamos levantar para trabalhar. Olha a resposta de Jerônimo para o sofrimento daquela mulher. Calou-se todo mundo. Mas por que ele pôde falar com aquela autoridade? Porque ele acreditava, ele tinha convicção daquilo. Porque sabia que essa é a verdade que foi trazida por Jesus e propagada pelo Espiritismo. Então ele tinha essa autoridade. E é disso que ele está falando. Deu fim de girar, então nós vamos só concluir aqui. Dizei-lhes a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso ver a consequência. Como o caso dos 3 meninos que desencarnaram afogados, a consequência: liberdade, paz na consciência, e a vida continua. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem ouvir, se fazem sentir. Ora, tudo que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela, florida, que acolheis e desejais com todas as vossas forças e vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca, que ela está falando da infelicidade nas consequências, não mais no momento, naquele momento. É a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o óbvio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Que o Espiritismo, pois, esclareça-nos e recoloque sob sua justa luz a verdade e o erro tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens, suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna, seu manto carnal, desde que entre radiante no reino celeste? Bonito, né? Uma mensagem profunda. Me recordou muito Jesus Gonçalves, me recordou muito Jesus Gonçalves, que foi a gente diz assim, o anceniano, na época que a ancianismo tinha a cura, a gente chamava de lepra, né? O leproso, né? O poeta das chagas redentoras, viveu, né, confinado naquele hospital asilo colônia, com o seu corpo sendo carcomido. Quando desencarna, 3 semanas depois, ele vai lá até Chico, parece iluminado, e deixa uma mensagem através de Chico para os irmãos que ficaram lá na colônia de Pirapitingui, perto de Itu, Sorocaba. A mensagem começando: irmãos, cheguei contente ao novo dia. E mesmo me fala, eu tenho essa mensagem aqui, gente, deixa eu não ia falar inteira, mas ela merece, viu? Quer ver?
E agora aqui? Aqui, ó. Irmãos, cheguei contente ao novo dia, e ainda em plena sombra de estrangeiro, jubiloso saltei de meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bendizei com Jesus a dor sombria, na romagem de pranto e cativeiro. Nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia. Não desdenheis a chaga que depura. Nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Olha que lindo. Essa é a visão real da infelicidade real. Essa é a felicidade real. O que parecia ser uma bênção, um castigo de Deus, foi a consequência foi a felicidade de um espírito que se iluminou na própria existência. E aí ele termina dizendo aqui, ó: ave maravilhosa madrugada, que desdobras a luz no céu aberto, além das trevas, longe do deserto, onde a esperança geme incontentada. Salve resplandecente excelsa estrada, sobre o mundo brumoso, estranho e incerto, que acolhe em paz o espírito liberto na vastidão da abóbada estrelada. Ó meu Jesus, que fiz na noite densa, por merecer tamanha recompensa, se confundido e fraco me demoro, recebe ante a visão do espaço eleito a alegria que vaza de meu peito nas venturosas lágrimas que choram. Jerônimo, bonito, né? Obrigado, gente. Acho que era a mensagem que queria passar.